Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Maurício. Queria estar deixando uma palavra para este dia. A palavra da qual se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 10. Peço que se inscreva no canal e aperte o sininho para que todas as notificações da mensagem devocional venha até você. Deixa o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo esse devocional. Aqui eu quero falar hoje sobre o propósito das provações na nossa vida. Versículo 7 de 2 Coríntios 12 vai dizer assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte." Aqui podemos ver que Paulo estava com espinho na carne, e esse espinho na carne foi colocado para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. A palavra, uns versículos anteriores, vai dizer que Paulo foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas inefáveis, que não é lícito não relatar ao homem, coisas grandiosas. Ele recebeu revelações da parte do Senhor, da qual ele vai ser instruído para pregar o Evangelho aos gentios. Ele vem trazer o Evangelho, e ele vem trazer a maioria das cartas do Novo Testamento. Paulo foi uma pessoa muito sábia e instruída, da qual ele levou o Evangelho para o mundo. Ele fez 3 viagens missionárias e no final da vida dele foi parar em Roma, onde foi decapitado. E ele ajudou nessa expansão do Evangelho. E aqui na igreja de Corinto, eles estavam questionando o apostolado dele. O apostolado e os judaizantes, os judeus, as perseguições, eles estavam atacando Paulo. E a igreja de Corinto começou a questionar o apostolado. E ele se defende escrevendo essa carta, segundo aos Coríntios, da qual ele vai falar das credenciais de apóstolo, da qual as aflições que ele tem passado e o que aconteceu e como ele recebeu do Senhor a palavra. E aqui as revelações foram tão grandes que foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Aqui temos 3 hipóteses para esses mensageiros de Satanás, que poderia ser, do contexto aqui, as perseguições dos opositores ao ministério de Paulo, os falsos mestres. Poderia ser também uma enfermidade, da qual uma doença referente à visão, ou uma manifestação demoníaca que ataque Paulo, que aqui vai falar mensageiro de Satanás, mas eu creio que seja os perseguidores, os opositores ao ministério dele. Talvez esse seja o espinho na carne. E por causa disso, Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para que o afastasse dele. Então Deus respondeu e disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o que aprendemos aqui? Que às vezes a aflição, o espinho na carne,
A necessidade, o problema ou a enfermidade pode ser algo que Deus esteja permitindo para o nosso bem. Porque aqui Paulo, um homem de Deus, um homem ungido, e Deus não respondeu positivamente a oração dele, o clamor dele. Deus falou: a minha graça te basta. Por quê? Porque a graça é maior que tudo. A graça que Deus oferece é o perdão. É a misericórdia. O perdão é a graça imerecida. Nós não merecemos, ainda assim Deus nos amou e nos perdoou. E amor demonstrado, esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário, da qual Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós, para nos lavar, nos purificar do pecado e nos dar uma oportunidade de ser salvo. Isso é graça, isso é um perdão que a gente não merece, graça imerecida. E ele falou: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, quando a gente está fraco, Deus opera através do Espírito Santo, porque a gente acaba buscando mais a Deus e assim anulando a carne, porque a carne é pecaminosa, mas o Espírito de Deus já é preparado. Aí ele vai dizer aqui: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Aqui Paulo entendeu que o espinho na carne era para o bem dele. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando a gente passa por necessidade, por aflições ou por algum problema, tanto na saúde como qualquer outro problema, a gente tende a buscar mais a Deus. Nas horas ruins que a gente busca mais a Deus. Então, aqui ele vai falar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, eu sou forte. Então, nas lutas, nas dificuldades da vida, a gente, o cristão, aprende a depender mais de Deus. Por isso, a sua fraqueza torna-se sua força. Sua força. A força do homem não é nada perto da força de Deus. Quando nos achamos fortes, apenas estamos nos iludindo. A verdadeira força do cristão vem de Deus, de reconhecer que se vive por Ele e para Ele, dependendo dEle. Quando Deus é a nossa força, não importa a nossa fraqueza. Então, aqui aprendemos que o poder, e sem Deus nada podemos fazer. Que a gente é fraco, nossa carne é fraca. Mas Deus, quando somos guiados pelo Espírito Santo, a gente é forte, a gente se fortalece em Deus e devemos se alegrar quando passamos por tribulações, porque ela tem um papel, da qual aqui em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 vai falar: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, as aflições, os problemas, o espinho na carne tem o propósito de nos moldar. Aqui com Paulo, e para que ele não se ensoberbecesse, foi posto um espinho na carne. Então, era para o bem dele. E muitas das vezes, como foi com Jó, é para o nosso bem, para nos moldar, para nos conformar à imagem do nosso Criador, para nos santificar, para nos preparar. Então, tudo o problema, as dificuldades, talvez tenham um propósito positivo. E a gente olha com os olhos carnais, mas devemos olhar com os olhos da fé. Porque a palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que se você ama a Deus, Deus está trabalhando por você. Até nos dias maus. Jó falou:
Acaso devemos esperar de Deus só dia bons e não dia maus? Porque a gente vai passar pelo dia mau, mas em todos eles, Deus está com a gente. Devemos crer e confiar e lutar, ter fé, que Deus vai confirmar, vai mostrar o propósito de tudo que está acontecendo. E ao final a gente vai dar glória, dar graças a Deus, porque tem contribuído para o bem. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Queria estar fazendo uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque cremos nessa palavra, que muitas das vezes os espinhos na carne são para o nosso bem, Senhor. São para nos moldar, nos capacitar, nos preparar e permitir que venhamos buscar mais a Deus. Porque quando está tudo bem, muitas das vezes a gente esquece de Deus e não queremos depender de ninguém, mas devemos permanecer na dependência de Deus a todo momento. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus tem nos guardado nessa terra. E pela misericórdia de Deus estamos aqui. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões. E obrigado, Senhor, pela graça, pelo perdão imerecido. Porque não merecia, mas mesmo assim o Senhor quis. O Senhor nos perdoou e nos salvou. E aqui estamos para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, abençoe, Senhor, os irmãos. Abençoe a sua igreja, Senhor. Nos fortalece, nos capacita, Senhor. E que o Espírito Santo possa nos operar em nós positivamente, que nós possamos crer, Senhor, que em tudo o Senhor tem nos guardado e todas as coisas cooperam para o bem. Nós agradecemos, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho, nossos amigos. Abençoe, Senhor, teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém.